Olá, graças a Deus estamos de volta aqui no canal do YouTube da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Hoje, dia 29 de abril de 2020, estamos há 19 dias do domingo que comemoramos, celebramos a ressurreição de Jesus. Por isso, Jesus ressurreto é o tema de hoje também. Diz o livro de Atos, capítulo 13, que Jesus foi visto durante muitos dias. Como eu ensinei esses dias passados, Jesus não se apresentou todos os dias aos apóstolos, ele estava preparando eles para se ouvirem de vez em quando fosse de fato necessário. E aqui, Atos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo estava na primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, ele estava na sinagoga em Antioquia da Psídia, ele estava expondo a respeito da linhagem de Abraão, que todos os crentes que aguardavam a salvação estavam esperando justamente esse tempo, o tempo em que viria o Messias. E ele apresenta Jesus, que foi pregado no madeiro, foi sepultado e ressuscitado dentre os mortos. E então, no verso 31, ele diz: foi visto durante muitos dias pelos que haviam acompanhado desde a Galileia até a sua morte e então a sua crucificação, a sua ressurreição. E então ele apareceu a muitas pessoas e conectando com 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 5 a 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que Jesus apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, e depois ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e ele fala também, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Nós temos aqui, então, uma sequência de visões reais do aparecimento de Jesus Cristo. O que significa isso, especialmente aqui em 1 Coríntios capítulo 15? Apresentado o tema da ressurreição dos mortos, é um dos maiores temas do cristianismo. Nós temos aqui a certeza da ressurreição, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre os argumentos frágeis contra a ressurreição, que algumas pessoas defendiam. Nós temos a ressurreição como estabelecendo e confirmando aos coríntios a fé na ressurreição, no meio de várias considerações, do versículo 20 até o versículo 34. Nós temos também apóstolo Paulo apresentando a verdade da ressurreição, mostrando que haverá uma transformação dos corpos dos crentes na ressurreição, de que haverá também uma transformação para aqueles que não morrerem, mas ouvirem o som da última trombeta e, através do arrebatamento, também experimentarão uma transformação gloriosa. E, por fim, o apóstolo Paulo falando sobre como os cristãos devem ser comprometidos, bem resolvidos e diligentes no seu serviço a Jesus e no seu testemunho a Jesus, porque eles sabem que serão recompensados. Isso assim termina o capítulo 15 no versículo 28. Então nós temos toda essa narrativa do apóstolo Paulo apresentando o Jesus ressuscitado no capítulo 15. E ele foi, então, de fato, visto por muitos dias, por muitas pessoas durante muitos dias. Como disse, não todos os dias. E o que temos relacionado a Jesus na sua aparição é muito interessante, na sua apresentação vivo, ressurreto dentre os mortos. Nós temos Jesus, é uma visão real, não é uma aparição, simplesmente uma mera visão, mas realmente Jesus real, o corpóreo, Jesus ressuscitado dentre os mortos. É isso que o grego apresenta na escritura do apóstolo João, versículo 21, que realmente ele apareceu, ele foi visto. Isso era um sentido real da visão, dos 5 sentidos que nós temos, que é a visão. E das 10 vezes que nós temos os relatos nos evangelhos
Paulo fala de 5 vezes ali em 1 Coríntios, nós temos 10. Vamos ver aqui Maria Madalena. Ele apareceu a Maria Madalena. Nós temos o relato em Marcos, capítulo 16, a Maria Madalena, Salomé e Maria. Temos o relato lá em João, capítulo 20 também, no versículo 11 especialmente, falando com detalhes como Jesus se apresentou vivo a Maria Madalena. Nós temos também Jesus apresentando-se vivo a outras mulheres. Não foi só Maria Madalena. Nós temos o relato de Marcos 16, versículo 1, que junto com Maria Madalena estava Salomé e Maria, mãe de Tiago, e outros textos do Novo Testamento. Jesus apareceu também aos 2 discípulos, indo para Emaús. Isso está relatado em Lucas capítulo 24, com uma riqueza de detalhes. E esses 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, eles estavam replicando com Jesus, não perceberam que era Jesus ressurreto, que andava com eles. E eles disseram, verso 21, e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a redenção a Israel. Eles tinham perdido toda a esperança, estavam desanimados, decepcionados. Então, a partir do verso 25, Jesus começa a falar a eles, ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. E ele vai, então, usando as escrituras desde Moisés até os profetas, mostrando para eles que era necessário que o Cristo fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia, até que entrando com eles na casa, ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Nós temos também a 4ª apresentação de Jesus a Simão Pedro. Nós temos isso em Lucas capítulo 24, verso 33, quando termina, verso 34, e eles disseram, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E também este relato, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo menciona. Nós temos também, em 5º lugar, quando Jesus se apresentou vivo, aos 10 apóstolos e a outros. Então, nós temos ali em Lucas capítulo 24, esse relato, em João capítulo 20, e assim nós temos Jesus se apresentando aqueles discípulos, aqueles apóstolos, não é? Temos outro relato em João capítulo 20, versículo 26, quando agora Tomé estava junto, então agora esse relato é aos 11, não só aos 10, mas aos 11. Nós temos também um outro relato em João capítulo 21, de 1 a 3, quando Jesus se apresentou aos 7, lá à beira do mar da Galileia. Lá estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João, e mais 2 discípulos que não são mencionados. Nós temos também, em 8º lugar, isso tudo é uma sequência, Jesus apresentou-se vivo e mais de 500 irmãos o viram. Esse é o relato no mar, lá na Galileia, no monte que Jesus havia apontado, diz Mateus 28, 16. Eles foram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. E eles o viram, eles se prostraram, eles adoraram, e ainda assim, diz o texto, que alguns duvidaram. E Paulo escreve depois, em 1 Coríntios 15, que quando ele escreve, isso é uma coisa em torno de 25 anos após a ressurreição, isso é lá pelo ano 54 ou 55, quando ele escreve a primeira carta, que muitos desses ainda estavam vivos e eram testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. Em 9º lugar, nós temos os apóstolos, em 1 Coríntios 15, 5 a 7, quando o apóstolo Paulo relata que Jesus se apresentou. E isso aqui, então, está conectado com o Monte das Oliveiras, quando Jesus estaria subindo aos céus, em a sua ascensão. E também ainda temos o relato de 1 Coríntios 15, isso é um detalhe que só Paulo registrou, ele teve essa fonte diretamente de Tiago, que Jesus apareceu a Tiago. Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. E então, Tiago se tornou, ele, o irmão do Senhor, uma das principais colunas de sustentação da igreja naqueles dias. Então, nós vemos assim, de uma forma maravilhosa, Jesus Cristo se apresentando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a Tiago, e diz o apóstolo Paulo que também, por último, apareceu a ele.
como que um abortivo, é como alguém nascido fora do tempo, porque Jesus já havia voltado aos céus. E Jesus se manifestou a ele de uma forma gloriosa, pós-ressurreição e ascensão, chamando ele, designando ele como apóstolo aos gentios. Isso é uma coisa maravilhosa ocorrida na história cristã e que Paulo se tornou daí em diante também uma testemunha desses acontecimentos. E então, esses relatos todos mostrando que Jesus foi visto durante muitos dias e por muitas testemunhas, por último pelo apóstolo Paulo, nos apresenta a realidade da ressurreição. Maria Madalena viu as mulheres, os 2 discípulos no caminho de Emaús, o apóstolo Pedro, os 10 apóstolos, depois os 11, os 7 distintos no mar da Galileia, mais de 500 irmãos, os apóstolos em Jerusalém novamente, na ascensão de Jesus, e Tiago, por fim, e apóstolo Paulo. Isso é tudo o relato do Evangelho. E não há como ser negado. Quando, especialmente, o apóstolo Paulo escreve, depois de 25 anos, aquelas testemunhas arriscaram a sua vida durante 25 anos, afirmando que Jesus ressuscitou, com as ameaças de perseguição do sumo sacerdote, dos escribas, dos herodianos, dos fariseus, e que levaram Tiago à morte, o irmão de João, um dos apóstolos, e Estevão à morte por apedrejamento. Todos eles estavam arriscando a vida. E por que eles iriam arriscar a vida se isso não fosse uma realidade em sua vida? Então, eles estavam testemunhando a certeza da ressurreição do nosso Salvador, e de que há, de fato, ressurreição dentre os mortos. Veja que a Bíblia não fala nenhuma vez a respeito de reencarnação, sono da alma. A Bíblia fala de ressurreição. Fala também de que haverá uma ressurreição e transformação do corpo mortal em um corpo glorioso e imortal. E os que estiverem vivos na volta de Jesus terão seu corpo transformado para entrar na glória. Então, Jesus foi visto durante muitos dias por tantas pessoas, por mais de 500 irmãos de uma só vez, e são testemunhas da ressurreição. Por isso, Hebreus capítulo 9, 28 diz que assim como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, para perdoar o pecado, mas para presentear, para galardoar salvação a todos que o guardam. Essa é a coisa importante que precisamos notar. Ele apareceu a Cefas, apareceu aos seus discípulos, apareceu aos apóstolos, ele apareceu, por fim, ao apóstolo Paulo, para que eles fossem testemunhas. Não para que duvidassem como alguns duvidaram, para que tivessem entendimento das Escrituras, acerca de todas as profecias da sua ressurreição, não só da sua morte vicária, do seu sacrifício substitutivo em meu lugar, em seu lugar, mas a respeito da sua ressurreição gloriosa e da esperança da vida eterna, que ele voltará para trazer o galardão a todos nós que estamos testemunhando, falando do seu amor, do seu perdão e dessa gloriosa salvação. Mateus 28, que encerra o Evangelho de João, com a visão de Jesus sendo assunto ao céu e a sua ascensão, Jesus deixou essas últimas palavras. Quando eles o viram, se prostraram e adoraram, e Jesus lhes disse: toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até o fim. Então, até que ponto, até que nível Jesus é real na sua vida? Eu fico conversando, eu fico meditando, até que ponto ele é real na vida de tantos cristãos que dizem crer nele. Mas assim como alguns duvidaram, Tomé duvidou, algumas pessoas entre aquelas 500 que estavam vendo Jesus no monte na Galileia duvidaram, até que ponto alguns ainda estão duvidando da ressurreição, da realidade da ressurreição.
Esses que duvidam dificilmente têm um viver de testemunho, anunciar Jesus, levar pecadores até Jesus para a redenção, para o perdão dos seus pecados. Nós devemos pensar ainda nesses dias, foram 40 dias que Jesus ficou na terra antes de voltar para o Pai, como é o nosso comprometimento nessa realidade da ressurreição de Jesus, de que um dia vamos vê-lo também, e espero que vamos vê-lo dizendo palavras benditas a nós: vinde benditos de meu Pai, para as moradas que estão preparadas desde a fundação do mundo. Não para aqueles que irão ser julgados e condenados porque não creram, porque duvidaram, continuaram vivendo uma vida de péssimo testemunho, ou seja, sem testemunho cristão, e terão que ser julgadas pelas suas obras, pelas suas palavras, seus pecados ocultos e todas as coisas que fizeram e que desabonaram a sua vida aos olhos do Salvador. Não se arrependeram, não renunciaram a uma vida de pecado. Vamos nós contemplar com os olhos da fé, como diz o hino: ó, quão cego andei, até que meus olhos abri, meus pecados vi castigado em Jesus. Vamos seguir com os olhos da fé, olhando para Jesus, crendo de todo o coração que ele ressuscitou, que ele reina e vive, e que ele está aqui como prometeu todos os dias, comigo e com você, até a consumação dos séculos, até o último dia, até quando ele vem para nos levar, ou quando ele vem e nos leva individualmente um a um. Que Deus nos abençoe e sejamos testemunhas do Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos, que vive gloriosamente e reina para sempre. Amém.